Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje faremos a leitura do informativo de jurisprudência número 750 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Esse é um material comentado pelo professor Márcio Cavalcante, do site Dizer o Direito. Então, se você ainda não conhece, ainda não baixou, corre lá e baixe seu material e nos acompanhe aqui nessa leitura, tá ok? Então, vamos aqui começando com o direito administrativo. Atos administrativos. Se o caso não envolve concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, e sim da revisão de ato administrativo que originou vantagem salarial, o prazo decadencial de 5 anos começa a ser contado da prática do ato, e não de eventual decisão do Tribunal de Contas. Nas hipóteses em que não haja exercício do controle de legalidade por Tribunal de Contas, o prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784 de 1999 transcorre a partir da edição do ato pela administração. Servidores públicos. É possível, em acordo celebrado em ação de divórcio, dispor sobre a manutenção do ex-cônjuge como dependente em plano de saúde fechado, restrito a servidores públicos. Caso adaptado: João, servidor público estadual, é casado com Regina. Pelo fato de ser servidor público, ele tem direito ao Planserve, um plano de saúde fechado, restrito aos servidores públicos estaduais, ativos ou aposentados. João e Regina decidiram se divorciar. No acordo de divórcio, foi pactuado que Regina seria mantida no plano de saúde em que João é titular. O plano de saúde será obrigado a aceitar e cumprir o acordo, mantendo a qualidade de segurada de Regina. Isso porque não há nenhuma ilegalidade no processo de divórcio que prevê a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, ante o caráter alimentar da prestação. Outros temas. Conselhos de fiscalização. Não é necessária a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos em pequena unidade hospitalar. Mesmo com a inovação trazida pela Lei nº 13.021 de 2014, é desnecessária a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos em pequena unidade hospitalar. Apesar da inovação legislativa, não foi superada a tese firmada no RESP 1.110.906 de São Paulo, tema número 483 do STJ. Não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos. Direito empresarial. Factoring. Empresa de factoring pode emprestar dinheiro a juros, mútuo feneratício, mas os juros cobrados não podem ultrapassar 12% ao ano, permitida apenas capitalização anual. Importante: embora não constitua instituição financeira, não é vedado à sociedade empresária de factoring celebrar contrato de mútuo feneratício, devendo apenas serem respeitadas as regras dessa espécie contratual aplicáveis aos particulares, especialmente quanto aos juros devidos e à capitalização. Propriedade industrial. Lei de direitos autorais não se aplica à criação de formato gráfico para buscas na internet. A idealização de um novo formato gráfico para a apresentação de resultados de buscas na internet mundial de computadores, a despeito do seu registro em cartório de títulos e documentos, não possui proteção dos desenhos industriais e não pode ser conceituada como obra autoral, afastando a eventual caracterização de plágio. Os projetos e as ideias subjacentes não são objeto de proteção pelas regras de direito autoral, podendo ser reutilizados tanto para novas obras autorais como para fins industriais e comerciais. Artigo 8º da Lei nº 9.610, de 1998. Direito processual civil. Transação. Em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. É descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação,
ainda que não homologada de imediato pelo juízo. Uma vez concluída a transação, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e a sua rescisão só se torna possível por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Artigo 849 do Código Civil. Execução. Mesmo sem ter havido penhora na execução fiscal, o crédito tributário tem preferência sobre o produto da arrematação do bem do devedor ocorrido em outro processo de execução. Importante: em concurso singular de credores, a Fazenda Pública possui preferência na habilitação no produto de arrematação de bem, ainda que sem ter perfectibilizado prévia constrição, juntamente com os demais credores, estando, todavia, o levantamento deste valor condicionado à ordem de pagamento a ser exarada em demanda que certifique a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação encartada no título executivo. Na hipótese de não existir execução fiscal aparelhada, garante-se o exercício do direito do credor privilegiado mediante a reserva da totalidade ou de parte do produto da penhora levada a efeito em execução de terceiros. Execução fiscal. É descabido o ressarcimento de valor despendido com a apresentação de seguro-garantia para viabilizar a oposição de embargos à execução opostos contra a pretensão da Fazenda Pública. Importante: o executado, para oferecer seguro-garantia, tem que pagar uma contraprestação à seguradora. Esse valor gasto não é ressarcido pela Fazenda Pública, mesmo que os embargos à execução sejam julgados procedentes e a execução seja extinta. Processo coletivo. À luz da Lei 7.347 de 1985 e do Código de Defesa do Consumidor, as associações podem ajuizar ação civil pública para a defesa de direitos individuais homogêneos, situação em que atuam como substitutas processuais, com dispensa da juntada das autorizações individuais das pessoas interessadas. Importante: em ação civil pública ajuizada por associação civil, cujo estatuto prevê como finalidade a defesa de direitos humanos, em que se postula por indenização por danos morais decorrentes da prática de atos vexatórios em revistas íntimas para ingresso em centro de detenção, não é obrigatória a juntada de autorização individual de cada uma das pessoas interessadas. Caso concreto: Conectas Direitos Humanos, associação civil que tem como finalidade estatutária a defesa dos direitos humanos, ajuizou ação civil pública pedindo que o Estado de São Paulo seja condenado a pagar indenização todas as mulheres vítimas que foram vítimas de abusos na revista íntima realizada nos centros de detenção provisória. Neste caso, a associação atuará como substituta processual, daí porque não é necessário que as pessoas eventualmente lesadas sejam associadas ou autorizem, por qualquer meio, o ajuizamento da ação. Direito Penal. Lei Maria da Penha. É indevida a manutenção de medidas protetivas na hipótese de conclusão do inquérito policial sem indiciamento do acusado. Importante: no caso, foram deferidas medidas protetivas pelo prazo de 6 meses. Ao término desse prazo, as medidas foram prorrogadas por mais 6 meses. Todavia, apesar de as medidas protetivas terem sido devidamente fundamentadas, ocorreu a conclusão do inquérito policial sem indiciamento do investigado. Diante disso, não faz mais sentido a manutenção dessas medidas. As medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade, vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins. Direito processual penal. Acordo de não persecução penal. Não há constrangimento ilegal se o acordo de não persecução penal, também chamado ANPP,
Não é proposto porque o investigado tem vários registros policiais e infracionais e se utilizou de sua posição de liderança para os crimes sexuais. Constitui fundamentação idônea para o não oferecimento de acordo de não persecução penal, ANPP, a existência de vários registros policiais e infracionais, embora o réu seja tecnicamente primário, bem como a utilização de posição de liderança religiosa para a prática de delito de violação sexual mediante fraude. Provas. Facebook Inc., mesmo estando situada nos Estados Unidos da América, EUA, deve cumprir ordens judiciais para fornecimento de dados, independentemente de pedido de cooperação jurídica internacional. Empresas que prestam serviços de aplicação na internet em território brasileiro devem necessariamente se submeter ao ordenamento jurídico pátrio, independentemente da circunstância de possuírem filiais no Brasil e ou realizarem armazenamento em nuvem. Provas. São lícitas as provas obtidas com a apreensão de bens não discriminados expressamente em mandado ou na decisão judicial correspondente, mas vinculados ao objeto da investigação. Importante. Caso adaptado. João estava sendo investigado em inquérito policial. O juiz decretou a medida de busca e apreensão em sua residência. Na decisão e no mandado havia expressa autorização para que fossem apreendidos aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos, como tablets, notebooks e pendrives. Os policiais apreenderam também papéis e agendas, que não estavam mencionados expressamente no mandado. Essa apreensão foi ilícita. Na decisão, havia a indicação das alíneas E, F e H do parágrafo 1º do artigo 240 do Código de Processo Penal, o CPP, o que revela a efetiva autorização para recolhimento de papéis e agendas. Além disso, não se exige que a decisão que defere a busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devem ser coletados. Nulidades. É nula, para fins de identificação criminal, a coleta compulsória do material orgânico não descartado de pessoas definitivamente não condenadas. Importante. Caso adaptado. João era suspeito de ter praticado, juntamente com outras pessoas, roubo armado contra um banco. A autoridade policial representou ao juiz pedindo para que fosse autorizada a coleta de material genético dos suspeitos e a inclusão no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Segundo argumentou, o delegado, a obtenção do material biológico no caso concreto mostra-se de extrema relevância para as investigações, na medida em que os vestígios porventura coletados no local do crime poderão ser confrontados com dados fidedignos, potencializando, assim, a identificação da autoria desses fatos e, ainda, em eventuais situações posteriores. O juiz deferiu o pedido. O réu recorreu e o caso chegou ao STJ. O STF reconheceu a repercussão geral da arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º-A da Lei de Execuções Penais, que prevê a inclusão e a manutenção de perfil genético de condenados por crimes violentos ou hediondos em banco estatal. Tema 905. Muito embora o tema penda de análise, a discussão relevante no STF sobre a violação a direitos da personalidade na preservação de perfis biológicos de sentenciados e quanto à prerrogativa de os réus não se autoincriminarem, conforme, inclusive, orientação da Corte Europeia de Direitos Humanos. A infração, no caso concreto, não deixa vestígios. Tampouco a autoridade policial noticiou de que forma a providência restritiva traria utilidade às investigações. Os precedentes do STJ, no sentido de que a extração de saliva não representa método invasivo da intimidade, se referem a casos em que o material genético foi encontrado em objetos descartados, como cigarros jogados no lixo ou copos de plástico utilizados e eliminados, ou quando a arrecadação do elemento biológico é consentida. Diante disso,
O STJ, no caso concreto, declarar a nulidade da coleta compulsória de material genético do recorrente e da inserção dos respectivos dados em banco estatal, além de determinar o desentranhamento das informações biológicas dos autos de eventual investigação ou processo em andamento. Recursos. Quais são as possíveis consequências em caso de recurso manifestamente protelatório no processo penal? Importante. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é possível, até mesmo antes do trânsito em julgado da condenação, a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido. Direito previdenciário. Aposentadoria por tempo de contribuição. Somente com relação ao tempo de atividade rural anterior ao advento da Lei 8.213 de 91, é que se mostra possível a dispensa de recolhimento de contribuições previdenciárias. Para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento da atividade rural referente aos períodos posteriores à edição da Lei nº 8.213 de 91, faz-se necessário o recolhimento de contribuições previdenciárias. Não há norma legal que autorize o cômputo de tempo de serviço rural laborado após o advento da Lei nº 8.213 de 91 e em regime de economia familiar, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, exceção feita às hipóteses de concessão de benefícios mínimos. Previdência privada. Nos casos que se enquadram na modulação de efeitos estabelecida para os temas repetitivos 955 e 1021, deverá ser feita a recomposição da reserva matemática segundo os critérios definidos pelo STJ no ERESP 1.557.698. A recomposição da reserva matemática decorrente da aplicação da modulação de efeitos no julgamento do repetitivo tema 955 e 1021 do STJ, deverá ocorrer na forma delineada no julgamento do ERESP 1.557.698 do Rio Grande do Sul, pela segunda sessão do STJ. Nos termos da modulação de efeitos realizada pela segunda sessão no julgamento dos repetitivo 955 e 1021, a revisão do benefício, naquelas hipóteses, está condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante, artigo 6º da Lei Complementar 108 de 2001, podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso informativo, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para acompanhar os próximos vídeos. Deixe aí também o seu like e compartilhem com outros colegas estudantes que atuam na área do direito ou que desejam conhecer mais sobre o nosso ordenamento jurídico, as decisões dos tribunais do nosso país e etc. Muito obrigada pela participação e até a próxima!